Dando sequência à nossa escola bíblica dominical, nós estamos trabalhando já há algum tempo a doutrina da salvação. Já pensamos nos aspectos da criação, já passamos também pela perspectiva da queda, vimos, não é, a grande catástrofe, né, que foi tudo isso em nossa caminhada terrena. Mas agora nós começamos a compreender os contornos do cuidado do Senhor para com esse momento, né, especial da nossa vida. Digo especial não por conta da sua sublimidade, mas por conta de que, por esse momento, nós passamos a conhecer uma face do Senhor que nós, enquanto criaturas, não conhecíamos. A sua bondade, a sua muita misericórdia, o seu cuidado para conosco. E isto muito nos alegra o coração, embora nos desafie um pouco, não é? Sendo assim, meus irmãos, partindo, não é, da compreensão que temos da nossa realidade caída, nos deparamos, não é, com a triste realidade humana. Bem sabemos que a queda, não é, nos inseriu num contexto de isolamento, distanciamento da parte do Senhor, também das suas bênçãos. O homem amargou grandes dificuldades por conta da queda. O trabalho se tornou penoso, as relações se tornaram extremamente desafiadoras e a sua caminhada no mundo deixou de ser um deleite para ser, em muitos aspectos, né, uma sobrevivência apenas. Então, olhar para a queda sob esse prisma, é de fundamental importância, meus irmãos, para que nós tenhamos no nosso entendimento o escopo do que nós estamos tratando aqui. Falar da queda não é apenas falar de um simples tropeço, né, que em algum momento da nossa vida nós encontramos, mas é falar de algo que provocou um terrível hiato entre nós e o Senhor, uma separação que reflete nos aspectos mais profundos da nossa própria alma. Então, desde então, nós estamos, não é, numa situação em que o pecado é uma constante, não é? A humanidade mergulha no pecado, e por conta disso, ela amarga aspectos de destruição em todos os aspectos da sua vida, não é? Em todas as partes, mesmo no nosso mais cristalino amor, não é, nós encontramos dificuldade, coisas que nós já tratamos aqui, só fazendo um gancho para a gente poder prosseguir, não é? Nos tornamos, então, totalmente depravados. Nós já entendemos o que é isso, não é? A desfiguração da imagem de Deus em nós. E nesse momento em que nos reconhecemos, não é, imensamente depravados, nós poderíamos pensar: haverá alguma esperança para qualquer um de nós? Não é? Se fôssemos deixados à nossa própria sorte, neste exato momento, e parasse tudo por aqui, certamente não haveria. Porque o homem, na condição totalmente depravada, ele se encontra totalmente avesso à vontade de Deus. Não há nada nele que possa agradar o Senhor. Suas orações, sua fala, suas ações, todas elas são completamente deturpadas. Sendo assim, a esperança, não é, em termos humanos, não existe. Mas o Senhor deixa registrado na sua palavra o que nós chamamos de proto-evangelho, Gênesis 3,15, onde o Senhor nos promete estar engajado nesta guerra, quando Ele estabelece que haveria sempre um descendente nosso, lutando de forma ferrenha contra a terrível serpente, que foi, não é, uma das facilitadoras, ou a grande facilitadora, não é, da nossa queda. A nossa queda não é responsabilidade total da serpente, mas ela deu um significativo empurrão. Se deu, não é? Mas é importante sempre destacarmos que a queda possui aspectos de voluntariedade. Não é? Você lembra daquele negócio? A pessoa te tenta, mas diz: fez porque quis? Foi exatamente o que a serpente desenvolveu conosco. Ela criou o ensejo, criou a oportunidade, e a humanidade, não é, por sua própria deliberação, resolveu, não é? Entrou.
Então, o Senhor nos assegura diante desse quadro, não é, que é forte. Sempre que eu penso e falo nisso, o meu interior se agita, porque de fato, meus irmãos, é uma descrição profunda e real do que nós vivemos. Não vou dizer que nós estamos vivendo, porque estamos aqui na condição de redimidos, de lavados, não é, pelo sangue do Cordeiro, mas essa era a nossa realidade antes de Jesus. E esta é a realidade daqueles que não conhecem Jesus. O Jesus que você professa, o Jesus que você ama, o Jesus que você adora. Muitos ainda estão trilhando esse corredor escuro. E você tem a mensagem que pode encaminhá-lo para a luz. Você tem em seu coração, na sua vida, o que essas pessoas necessitam para que elas possam encontrar, não é? Salvação. E aqui encontrar não é no sentido ativo, tá? Mas para que elas sejam encontradas pela salvação. Assim fica mais correto. Então, temos diante de nós, meus irmãos, o pacto da redenção, que foi um acordo estabelecido na eternidade entre o Pai e o Filho para resolver nossa dificuldade. Muito antes de eu e você estarmos aqui, o Pai e o Filho estavam reunidos, cuidando dos nossos interesses espirituais. É o socorro eterno que se estabelece desde antes da fundação do mundo. Antes de tudo ser estabelecido, criado e formado, o Senhor já estava pensando. Logo, é importante destacarmos isso, a salvação, não é? Tal como nós a conhecemos, todo o processo, não é um plano B, sempre afirmo isso aqui, da parte do Senhor. O Senhor não põe a mão na cabeça e diz, meu Deus, o homem pecou. Deus falando, meu Deus, é o máximo, né? O homem pecou, e agora? O que a gente faz? Olha para o Espírito, olha para o Filho, e aí? Eu não esperava isso. Óbvio que o Senhor esperava. Óbvio que Ele sabia. E para deixar uma pontinha de angústia no seu coração, isso estava decretado. Mas é assunto para um outro dia. Mas o socorro divino chega até nós e nos encontra em total incapacidade, em total falta de recursos. E Ele então providencia, não é? Dentro da sua perspectiva trinitária, tudo aquilo que nós vivemos como drama, né? Existencial. E o drama existencial, não é, de cada ser humano é justamente a sua distância do Senhor. A grande atitude, não é, a grande consequência do pecado é justamente provocar esse distanciamento, cavar um enorme abismo entre nós e o Senhor. Então, dentro dessa perspectiva, dada a distância, o Pai envia o Filho, que vem no poder do Espírito Santo para realizar a obra da reconciliação. O Pai manda o seu Filho, e este vem, amparado pelo poder do Espírito, fazer esse resgate. É isso que nós chamamos de pacto da redenção. É um resgate do homem caído ao seu estado de adoração e restauração na presença de Deus. Então percebam, irmãos, que quando pensamos, né, nesse tema que nós nos propomos a estudar a partir de hoje, nós estamos diante do fato de que Deus é quem faz a escolha. E aqui, talvez o seu coração se agite porque não é, no entendimento de cada um de nós fomos evangelizados assim, nós fomos orientados assim, de que a vida com Deus é uma escolha nossa. Não é? Diante do anúncio do Evangelho, normalmente nós fomos orientados a expressar nossa escolha em relação ao Senhor. Aceite Jesus. Aceite a palavra da salvação, a mensagem da salvação. Não é?
tome a decisão, tome a atitude. É óbvio que tudo isso envolve decisão, mas nós estamos aqui, meus irmãos, diante do que a palavra do Senhor nos orienta, e conquanto as angústias possam subir ao seu coração ao longo dessa aula, não é? Esse não é um tema novo, pelo menos para os presbiterianos. Quando se fala em presbiteriano, é quase imediato se emendar a palavra eleição. Mas é um tema que ainda nos causa um certo desconforto, porque ainda há muita inadequação, não há ainda uma perfeita compreensão. E em termos, meus irmãos, práticos, eu digo a vocês que nunca haverá uma perfeita compreensão, porque é um tema que sobrepuja a nossa capacidade. Não há em nós condições de entendermos tudo o que está envolvido por trás do fato de Deus escolher os seus. Para nós é extremamente desconfortável, não é, pensar nessas coisas. Mas o fato é que a palavra do Senhor destaca em muitos textos que a escolha é feita por Ele. Quando a Trindade, então, opera, e conforme nós já falamos, promove, não é, a reconciliação. E assim, nós nos deparamos com aquilo que é o cerne do Evangelho. E é importante que nós entendamos isso exatamente para que nós possamos, ao pregar, ao fazer missões, ao anunciar, ao buscar os perdidos, ensinar corretamente. Por que é um grande problema, né? Nós estamos aí diante de um desafio doutrinário. Porque muitas vezes, meus irmãos, em termos religiosos, tá? Entendam bem o que eu quero dizer, nós nos deparamos com estilos, não é? Então há muita coisa dita, há muita brincadeira, muito meme, muita falácia, no sentido de que cada igreja possui o seu estilo, não é? E, a bem da verdade, em termos sociais, sim, mas não deveria ser assim. Porque nós temos um único Senhor, nós cremos que a palavra de Deus é uma só, portanto, nós deveríamos seguir apenas uma linha, correto? Mas nós temos aí um desafio doutrinário, e exatamente por conta dessas diferenças, dessas nuances, desses estilos, nós temos aí evangelhos, né? E vou falar só do nosso nicho. Nós temos evangelhos para todo gosto, não é? E aí você escolhe, eu espero que não, mas aí você está aí diante de uma gama de opções. Eu quero uma igreja mais animadinha, vamos lá. Aí você, unidunité, vou para cá. Não, eu quero uma igreja mais sisuda, tal, vou para a igreja, né, ortodoxa. Não, eu quero uma igreja assim moderada, tal, como é que é isso? Então a gente fica nessa. E normalmente, qual é o argumento que a gente usa para escolher uma igreja? Aqui eu me sinto bem. A bem da verdade, você deveria escolher uma igreja onde você fosse incomodado todo dia, pela palavra, claro, não é? Isso não tem nada a ver com o nosso relacionamento, pelo menos não deveria, né? Mas aqui eu me sinto bem. Por quê? O ensino é leve, é tranquilo, não é? De boa, o pessoal é amigável, não é? Aqui eu não sou muito lembrado da minha situação, então eu vou ficando por aqui, enquanto der certo, eu estou indo. Mas será essa, meus irmãos, a perspectiva adequada para nós elegermos uma igreja para congregar? Há uma palavra, meus irmãos, que eu entendo, define muito bem a nossa relação com Deus. Você pode não concordar comigo, mas já há alguns anos eu entendi e eu não consigo me apartar dessa compreensão. Angústia. Eu creio que nada é mais angustiante para nós do que a caminhada com Deus. Porque quanto mais perto de Deus você se encontra, mais sensível ao mundo você estará. E você perceberá como o mundo é anti-Deus. Você perceberá como o mundo, não é, te tenta, né, te separar de Deus. E você viverá essa angústia todos os dias da sua vida. Você se deparará com situações
que vão muitas vezes colocar você em extrema dificuldade. Porque são percepções, orientações de cunho totalmente diferente, contrastantes com a palavra. E aí você, um cidadão do céu, continua caminhando pelas ruas do mundo. Não tem como não ser angustiante, não é? Então nós estamos diante de um desafio doutrinário. E esse aspecto envolve a questão de que essa doutrina, meus irmãos, ela não tem vida fácil. Ela sofre, e não é de hoje, muitos ataques, muita ofensa, não é? Isso desde os primórdios tem sido assim. Nós vamos conhecer aqui um documento que foi desenvolvido exatamente como uma reação desse tipo de postura. Então, aqueles que entendem a eleição, né, como sendo algo prioritário da parte do Senhor, e que para nós se torna um desafio doutrinário por conta dos questionamentos que enfrenta, né, muitas vezes se veem às voltas com ataques, ou seja, a humanidade contra Deus. Porque, meus irmãos, a doutrina da eleição, ela é alvo de críticas como, por exemplo, que Deus é esse que salva alguns e manda outros para o inferno? Tem uma resposta para isso, né? Mas estamos aqui pensando nos questionamentos. Mas que Deus é esse? É um Deus muito ruim que faz uma coisa dessa, né? Então, a humanidade se posiciona contra. Aí nós, por conta de tudo isso, nós enfrentamos a má doutrinação. Por quê? Em termos religiosos, né, e institucionais, a igreja enfrenta o dilema da subsistência. Entendam bem o que eu quero dizer. Então, como instituição, nós passamos por algumas características que se amoldam às demais instituições. O que é que elas precisam? Elas precisam de sustento, precisam de gente, precisam de uma série de coisas mínimas para que ela continue existindo. Concordam? Verdade ou não? Então, o que foi se fazendo para que não se perdesse adeptos? Jeitinhos doutrinários. Não, mas não é bem assim. E aí surgiram deformidades doutrinárias que tinham por objetivo acalmar os ânimos, só que doutrinação falha, doutrinação imperfeita, gera, meus irmãos, crentes imperfeitos. Não estou falando que o fato de ser crente nos coloca numa condição de perfeição. Sabemos que a santificação é um processo, mas a santificação só pode avançar se houver boa doutrinação. Ninguém conseguirá ser santo como o Senhor deseja que nós sejamos, se nós abrimos mão do ensinamento, se nós abrimos mão daquilo que Ele prescreve na sua palavra, se nós deixamos de seguir aquilo que Ele coloca para nós como regra de fé, como regra de prática, como bússola, não é, para a nossa caminhada espiritual. Então, essa má doutrinação gerou, não é, muitas confusões de cunho eclesiástico, e é por isso que nós temos hoje essa infinidade, essa gama enorme, né, de igrejas e de estilos. E aí, cada um, não é, pega aquilo que mais lhe agrada. Só que tudo isso, meus irmãos, coloca a humanidade, de novo, em uma perspectiva de confusão e engano. Se a boa religião, pautada no ensino de Cristo Jesus, tenta tirar as pessoas da escravidão, da ignorância, né, de todas essas coisas que cegam o entendimento, a má doutrinação vai fazer com que elas voltem exatamente para o lugar de onde o Senhor as quer tirar. Não é? Nós olhamos, por exemplo, para o livro de Gálatas. Qual é o empenho, qual é a luta de Paulo em Gálatas? Né? Nós passamos por Gálatas há pouco tempo, fizemos a exposição completa da carta. Qual é a luta de Paulo ali? Alguém arrisca? Falando demais hoje. Qual é o tema central de Gálatas?
Desculpa. Lá. Eu estou arriscando mesmo, é carne e espírito? Sim, esse é o tema da palavra como um todo, né? Mas especificamente em Gálatas, o que que Paulo está combatendo? Falsas doutrinas. Qual era o grupo, né, que estava se levantando e confundindo a caminhada da igreja na Galácia? Judaizantes. Não eram judeus, eram os judaizantes. O que eram? Cristãos convertidos que não queriam abandonar o judaísmo. Então, o que eles queriam fazer? Trazer o judaísmo para dentro do cristianismo. E eles, então, diziam que todas aquelas coisas praticadas no judaísmo tinham que ser acrescentadas à fé cristã. Então, Paulo vai lutar e falar assim, não, tudo que você viu no judaísmo era a sombra do que Cristo representa para nós, então não precisa. Então, Paulo está lutando exatamente contra isso, desvios e confusões doutrinárias para que a igreja caminhe de forma segura. Porque de outra sorte, meus irmãos, não haverá paz para nós. E quando eu falo de angústia, eu não falo de ausência de paz, é diferente. A angústia, meus irmãos, é aquele aperto, aquela situação que você enfrenta por conta do dilema em que você se encontra enquanto cristão. E se você, enquanto cristão hoje, não vive esse dilema, algo está errado. Ou com o mundo ou com a sua fé. Correto? Então, se nós somos os conhecedores, né, da vontade de Deus, é normal que nós sejamos os estranhos. Que nós sejamos aqueles que não se encaixam. Que nós sejamos aqueles que não se enquadram. Ah, mas eu caminho bem no mundo. Então, observe, algo está errado. Ou com o seu discurso, ou com a sua praxe, ou com a sua vida. Ou com todas essas coisas. Porque é impossível você caminhar da forma como Cristo nos orienta e o mundo continuar te aplaudindo. Ele não vai te aplaudir, porque em algum momento você vai bater de frente. E precisa ser assim. Mas quando a confusão e o engano se estabelece, nós caminhamos numa aparente paz com o mundo. Mas nesta aparente paz com o mundo, quem reina tranquilo e sereno é o diabo. Porque é uma situação, é uma postura que agrada tão somente a ele. Então, nesse momento, meus irmãos, quando estamos aí já pensando no período da reforma. O que foi a reforma? Aqui é aula de história, gente, você viu na escola isso aqui. O que foi a reforma? Vamos lá? Vamos lá, Júlio. Júlio. Daniel. Microfone, por favor. A reforma foi alguns protestos contra a prática da igreja naquele momento. Isso, que significava essa é a palavra, gente, um retorno às bases escriturísticas, certo? Então, o que acontecia até o século XVI? Desvios. A igreja se afastou da doutrina, a igreja abandonou a palavra e ela começou a abraçar o mundo. A reforma foi o movimento que puxou a igreja de volta. Não conseguiu puxar toda a igreja, mas veio uma parte, e essa parte resultou no que hoje nós conhecemos como igreja evangélica, tá? E é por isso que nós nos afirmamos reformados, porque nascemos daí, e lutamos até hoje para permanecermos no espírito da reforma. Nós, enquanto PIPs, Primeira Igreja Presbiteriana em Sobradinho, adotamos, não é, o lema de que somos uma igreja reformada em constante reforma, não é isso? A igreja reformada sempre se reformando.
Então, o que isso quer dizer? Que nós precisamos constantemente estar atentos a qualquer possibilidade de desvio, porque nós continuamos sujeitos a isso. Nós vivemos, meus irmãos, num mundo cujo espírito é anticristão. Então, tudo que o mundo fizer será no intuito de perverter a fé, de tirar-nos do propósito eterno. Sabe quem disse isso? Abre aí 24 de Mateus. E leiam para mim, quem achar, por favor. Operando grandes sinais e prodígio para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem usou o termo eleição foi Jesus. Esse termo ele vem de uma palavra grega, prognosko, de onde a gente tira prognóstico. E o que é prognóstico? Alguém sabe? É conhecer antes de existir. Então, quando você prognostica, você está tentando adivinhar o que vai ser, certo? Então, quando o Senhor fala de eleito, Ele está falando de pessoas conhecidas por Ele, por Deus, desde a eternidade, certo? Mas, ainda no espírito do texto, do verso que foi lido, o que Jesus está falando é o seguinte: a vida de vocês no mundo não será fácil. Esse é o sermão profético de Jesus. E Jesus está falando de dias como os nossos, dias difíceis, dias de superficialidade doutrinária, dias de confusão doutrinária, dias de distorção doutrinária, dias de muita dificuldade em termos doutrinários. E a gente fala em doutrina, meus irmãos, parece uma coisa assim, não é? Militar. Não é? A gente já imagina todo mundo igualzinho, fazendo a mesma coisa. Não, isso aí é religiosidade. Mas doutrinação é a oportunidade dada a você de entender o que o Senhor quer de você. E se você for olhar bem, tudo que o Senhor tem feito na história do seu povo é doutriná-lo. O Senhor ensinou Abraão, o Senhor ensinou Jacó, o Senhor ensinou cada um dos patriarcas, ensinou, compartilhou, entregou a sua mensagem a cada um dos profetas, dos juízes, justamente para que eles andassem conforme a sua orientação. Então, doutrina é orientação. Doutrina não é eu mando, você faz. Isso não é doutrina. E tem esse tipo de atitude também na igreja. Mesmo sob a desculpa de boa doutrina. Mas sabe o que eu penso? Que é mais difícil ensinar do que mandar. Mas sempre eu falo isso. O chefe tem uma vida muito boa. Ele manda, a pessoa faz. Se não manda, ele substitui. O líder não pode fazer isso. Ele orienta e dá oportunidade. A pessoa erra, o que ele faz? Orienta de novo. A pessoa erra uma vez, de novo. E o que ele faz? Orienta de novo. E de novo, e de novo. Até que a pessoa aprenda. Não é assim que Paulo fala? Não me canse de repetir as mesmas palavras. Não me canse de ensinar vocês, vez e outra vez e mais uma vez. Porque essa é a nossa responsabilidade, é ensinar. Claro que com firmeza e assertividade. A gente também não faz de conta que ensina a uma igreja que faz de conta que aprende. Não. Nós precisamos verificar sempre. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos cuidar para que a nossa igreja entenda. Não é? Por isso a gente dispõe de tudo aquilo que chega à nossa mão para que vocês entendam. Para que vocês não sucumbam diante da confusão e do ensino. Para que vocês não subvertam-se diante da fragilidade e da insegurança de uma fé sem fundamento. Tá certo? Mas esse é o nosso desafio. Mas eu falava da reforma.
Então a reforma trouxe, meus irmãos, um olhar novo, não é? Por que um olhar novo? Porque as pessoas estavam acostumadas a olhar de forma equivocada, ou nem olhar mais para a palavra. Então a reforma traz um olhar novo sobre as coisas antigas, sobre as coisas fundamentais que estão na palavra de Deus. Só que, claro, todas as vezes que você volta-se para a verdade, você enfrenta resistência, tá? Então, quem é da mentira não suporta a verdade. Quem é da dissolução não suporta a retidão, correto? E aí, no século XVI, mais precisamente século XVII, haviam os remonstrantes. Remonstrante é uma palavra que deriva do termo latim remonstrantia, que quer dizer oposição. Então, a fé reformada, a doutrina bíblica encontrou oposição, encontrou resistência. E os remonstrantes daquela época são conhecidos hoje por nós como arminianos. E eles desenvolveram uma série de argumentos contra a fé reformada. E nesse ínterim, século XVII, se estabelece os cânones de Dort. Tá? O que foi isso? Foi um documento gerado numa reunião de sínodo, o sínodo de Dordrecht, acho que é assim que fala. Dordrecht é uma cidade holandesa, tá? E ali se reuniu um sínodo, que ao longo de 2 anos, em cerca de 154 sessões, eles trabalharam os argumentos, não é, dos remonstrantes, e à luz da palavra de Deus, e sob muita oração, eles estabeleceram um documento que refutava aqueles argumentos, né? Que é o que nós chamamos de cânones de Dort. Tá? Os cânones de Dort são a terceira confissão, né, de fé que surge desde a Reforma. Houve primeiro a confissão belga, depois os catecismos de Heidelberg e depois os cânones de Dort. Tá? E aí, só então, a partir daí, é que vai se estabelecer a Assembleia de Westminster, que vai deixar para nós os catecismos e a confissão de fé, tal como nós conhecemos hoje. Mas cada um desses documentos são válidos, nós usamos ainda hoje, nós recorremos a eles. E os cânones de Dort, eles nos deram algo que nós conhecemos profundamente, não é? Que nós chamamos hoje de 5 pontos, né, do calvinismo. Tá? Mas no século XVII, na cidade de Dordrecht, na Holanda, irmãos se reuniram para fazer uma espécie de resumo evangélico daquilo que consiste, não é, a nossa fé. São posicionamentos contra a remonstrância, não posicionamentos que são meramente posicionamentos humanos, tá? Mas fundamentado na palavra. Percebam que você conhece, reunião de sínodo dura 2, 3 dias hoje, mas este sínodo durou 2 anos. Era algo feito com muita oração, com muito temor, com muita dependência da palavra de Deus. E eles então entenderam e reafirmaram, com base profundamente bíblica, tudo aquilo que eles vinham reafirmando, e deram aí um documento que você pode acessar, está na internet, você pode conhecer. É um bom documento para você ler, para você ter. Eu carrego aqui no meu celular, tem até versões de aplicativos bíblicos trazem, né, esses documentos para você fundamentar melhor a sua fé, né? Então, os cânones de Dort consistem de 5 declarações básicas, né? Vamos colocar aqui em termos resumidos, que definem o que é a fé reformada e que nós conhecemos hoje, não é, como os 5 pontos do calvinismo. Mas vamos a cada um deles, para a gente entender, né? Então, o primeiro deles estabelece que Deus criou tudo perfeito
mas o homem decaiu voluntariamente de seu estado original. O que é isso aqui, irmãos? É a queda, é a depravação total. Ok? Então, qual é o ponto que surge daqui? A palavra de Deus nos afirma que somos totalmente depravados, em termos humanos. E já entendemos o que significa essa depravação, né? Segundo ponto. Com paciência aqui, porque é devagar. Vai lá. Foi, agora. Vamos ver se volta. Dentre a massa de pecadores, e por pura graça, Deus escolheu alguns para serem salvos, né? Aí é o que nós entendemos como uma escolha incondicional. E o que nós entendemos por escolha incondicional? É o fato de que esta escolha não deriva do mérito de qualquer pessoa. Uma escolha incondicional. Por que Deus escolheu? Eu não tenho como responder. Augustus Nicodemos não tem como responder. Hernandes Dias Lopes não tem como responder. Ninguém tem. Por quê? É algo reservado para o Senhor. Nós podemos apenas afirmar que Ele quis escolher. Ponto. Certo? Então essa escolha não depende de qualquer mérito, de qualquer condição, situação, preferência, nada. O Senhor escolhe. Tá bom? Então, de toda a massa de pecadores, o Senhor graciosamente escolheu alguns. Tá? Se alguém tiver alguma, pode levantar a mão aí, tá? Daniel. Levanta bem alto. É o seguinte. Pois não. Paulo, antigamente Saulo, ele perseguia os cristãos e aprovou morte de cristãos. Imagina se o Senhor não tivesse feito aquele todo rebuliço na vida de Paulo. Ele ia mudar de posição? Isto é a maior prova da eleição. Porque Saulo era Saulo e se transformou em Paulo. Paulo, né? Não é nem tanto prova de eleição, mas é uma amostra de que é incondicional. Porque se alguém tinha tudo para ser condenado era Paulo, ele não foi, né? E aí eu diria até mais, pior que Paulo somos nós, que conhecemos o Evangelho pregado por Jesus, por seus apóstolos e pelo próprio Paulo, que muitas vezes ainda cometemos pecados tão grosseiros como os dele, não é? Então a escolha é incondicional, não depende da minha beleza, da sua qualidade, da sua condição, da sua honestidade, não depende de nada disso. Certo? Tudo bem até aqui? Vamos mais um pouquinho? Terceiro ponto. Cristo morreu pelos eleitos. O que isso traz para nós? A ideia de que é expiação. O que é expiação? É o pagamento dos pecados, não é? É limitada. Ou seja, Cristo morreu por todos, mas salvou alguns. Quais? Os que creem. João 3,16, para que todo aquele que nele crer, os que não creem, tá? Limitada expiação. Quarto ponto, quando o evangelho é ensinado ou pregado, os eleitos são chamados pelo Espírito Santo. Quem é que chama, quem é que reúne esse povo? Isso aqui, meus irmãos, é um ponto muito importante, é um dos pontos que eu mais gosto, não é? Nos 5 pontos. Por quê? Quando a gente chega na limitada expiação, a gente fica, nossa, mas que injustiça, isso não parece certo, não é? Porque eu tenho na minha perspectiva
o entendimento de que nós trabalhamos por mérito, não é? Então você escolhe o melhor emprego, você quer para viver ao seu lado a melhor pessoa, não é isso? Você observa como agem as pessoas ao seu redor para ver se servem para serem suas amigas, se servem para casar com seus filhos, se servem para andar com seus filhos. Não é? Se a gente pudesse, a gente escolhia até vizinho. Mas não dá para escolher vizinho. Você pode, essa rua é legal, mas quando você está lá, que você vai ver quem é seu vizinho, como é que está, como é que todo mundo se comporta. Não é? Mas, via de regra, o que nós gostaríamos? De escolher. Não é? E é por isso que a moda do condomínio deu tão certo, porque a gente consegue filtrar, não é? Um pouco mais aqueles que vão estar ao nosso redor. Tá? Isso é só constatação. Eu não moro em condomínio. Mas percebam, como a nossa vida é conduzida pelas nossas escolhas. Do objeto que você compra, aos relacionamentos que você desenvolve, tudo passa pelo crivo da escolha. Mas Deus não trabalha assim. Tudo é dele, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque não cabe a mim ou a você olhar para alguém e falar assim: escolhido, rejeitado, de Deus, do capeta. Nós não podemos fazer isso e nem devemos. E nem nos interessa. O que nós devemos fazer, meus irmãos, é olhar para todos como necessitados de graça e salvação, e anunciar o Evangelho, e amar, e cuidar, e fazer tudo que pudermos para agradar a Deus nesses relacionamentos. Mas não é responsabilidade nossa classificar qualquer pessoa que seja como condenado ou salvo. Não é foro nosso, é foro eterno. Então, quem é que reúne os eleitos? É o Espírito Santo. Você quer saber quem são os eleitos? Só o Espírito Santo pode dizer, mas ele não vai te dizer. Não agora. Não aqui. Porque isso é para o foro trino. Tá certo, irmãos? Exatamente para que nós não incorramos nos erros que nós já incorremos muitas vezes. De olhar para uma pessoa e falar assim: esse aí não serve para andar comigo. Isso aí não serve nem para estar na nossa igreja. Não. A igreja não devia nem ter porta. É para entrar todo mundo. Porque todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos. Certo? Então o Evangelho é para ser anunciado para todos. A morte de Cristo é para ser anunciada para todos. Agora Ele é quem vai definir quem são os que vão caminhar com Ele. Tá certo? Mas a nossa responsabilidade é anunciar para todos. Por isso esse ponto, meus irmãos, no meu entender, é um dos mais importantes e que nós devemos entender muito bem, tá? Então esse chamado é irresistível. Quando o Espírito chama, não importa se era um Paulo assassino, se era um chefe de boca, se era qualquer pessoa de índole ruim, se Deus chamou, ele vem, certo? Porque só ele pode chamar de forma irresistível, não é? Porque se todo mundo que eu quisesse, que estivesse na igreja, estivesse aqui, estava cheio. Aí eu poderia dizer: nossa, eu enchi a igreja, meus amigos, meus vizinhos, não é? Minha família, todo mundo. Mas eles vêm? Não. Mas o que eu faço? Continuo chamando. E chamar não é só convidar para o culto, é chegar e falar: ó, é isso aqui. O que a palavra diz é isso, tá? Então, irmãos, entendam bem esse ponto, importantíssimo para nós. E o último ponto, se o passador deixar: os eleitos são santificados, preservados e glorificados. Daqui nós temos a perseverança dos santos, ou seja, como é que os santos permanecem santos? Como é que eles continuam caminhando na presença do Senhor, apesar de serem pecadores? Por conta do trabalho do Espírito Santo, do consolo, da orientação, da exortação, que faz com que ele continue na presença de Deus, a despeito de ser um miserável como eu. Então, os eleitos, eles são santificados, e esse processo de santificação, ele é contínuo. Nós seremos sempre envolvidos nesse processo. Nunca estaremos
santos o suficiente. Enquanto estivermos aqui, precisaremos constantemente da graça do Senhor, que nos preserva. E nela temos a esperança da glorificação. Aí sim, a perfeição foi alcançada. Mas enquanto não, é santificação e misericórdia, santificação e preservação, santificação e cuidado de Deus, não é? Então aqui, irmãos, nós temos o que chamamos aí, tá? Essa é a capa do documento, ó, escrito em latim, coisa bonita, né? Não entendo quase nada. Mas está lá, ó, 1618, 1619, 5 doutrinas, né, que foram desenvolvidas contra a controvérsia dos arminianos, que se abateu fortemente sobre os cristãos reformados naquela época. Tá? E naquela época, meus irmãos, a luta era ferrenha, tá? Era a guerra mesmo. Então, era uma coisa que beirava o ódio. Tá? Então, nós temos aí os 5 pontos, né, que nós conhecemos bem: total depravação, passa aí, Paulo, para mim. A escolha incondicional, a expiação limitada, né? Temos aí também a perseverança, o chamado irresistível e a perseverança dos santos, né? É daí que nós tiramos a ideia, pode passar o próximo aí, né, da tulipe. E esse nome, ele surgiu a partir, né, dessa coincidência. O acróstico, ele surge também na língua inglesa. E a tulipa é uma flor muito comum, né, na Europa, nos países onde a fé reformada era propagada. Então, é uma flor que para nós tem o símbolo da reforma. Então, você pode observar que algumas igrejas presbiterianas trazem uma referência, né, à tulipa nos seus logotipos, justamente por conta disso. É uma flor muito bonita, eu particularmente gosto muito, né, não tenho lá em casa, não sei porquê, mas acho muito bonita e ela carrega esse significado interessante. Então, assim, para o seu jardim reformado, eu recomendaria que você utilizasse tulipas, tá bom? Mas vamos lá. Então, esse acróstico, meus irmãos, traz para nós perspectivas profundas do que vem a ser a iniciativa divina na salvação. Isso aqui é maravilhoso. É Deus quem se interessa por nos salvar. A depender, meus irmãos, de cada um de nós, nunca nos interessaríamos pelas questões eternas. É o Senhor quem nos aceita. Percebem? Então, pode parecer bonito e até poético. Aceitei Jesus. Não, Ele aceitou você. Porque o pecado te tornava intragável diante do Senhor. Indesejável. Indigno. Mas o Senhor passou por cima de tudo isso e foi buscar você. Veio buscar a mim. E somente nós ganhamos muito com isso. O benefício é todo nosso, a honra, o privilégio é todo nosso, porque fomos agraciados pela misericórdia de Cristo. Logo, Jesus é o cerne da salvação. Por isso, nós falávamos anteriormente que essa doutrina é o coração do Evangelho. Nós não podemos, meus irmãos, pregar o Evangelho de forma fiel, sem que isso esteja presente no nosso entendimento, no nosso discurso. Porque se em algum momento eu entendo que eu posso ser salvo a parte de Jesus, por que Ele morreu? Porque tudo isso que nós vimos desde o começo, passando pela criação, pelos pactos, pelas alianças, por tudo, Jesus estava lá. E é João que vai nos lembrar disso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Então, tudo diz respeito a Cristo. Então nós estamos diante, meus irmãos, de uma doutrina que ela elimina cabalmente a figura humana como sendo o fator de responsabilidade para a salvação. E é justamente o que a remonstrância queria contrapor. Não, o homem pode, o homem ainda... Por quê? Os remonstrantes,
eles acabavam entendendo assim, que a queda não foi tão grave, que o homem conservou alguma virtude. Mas a palavra já nos mostrou que o homem ficou totalmente incapacitado. Não restou nada nele que pudesse conduzi-lo de volta ao Senhor. Portanto, se assim fosse, Adão tinha dado um jeito quando percebeu a sua nudez. O que ele fez? Se escondeu. Tem o que fazer que não. Esconder. Quem foi que resolveu o problema? O Senhor, quando cobriu as suas vergonhas com a pele de um animal, né? Então, é sempre o Senhor quem nos escolhe, tá? Então, partindo aí, alguém tem alguma dúvida? Nós estamos indo bem devagar, viu, gente? Eu não vou correr com esse assunto, mas eu sugiro a você que não leve dúvida para casa. Importante que você entenda isso aqui. Então, os cristãos, eles são escolhidos por Deus. O texto de Marcos, capítulo 4, versos 10 a 12, nos diz aí. Eu queria que alguém lesse para mim, por favor. Os 3 versículos de Marcos 4. No microfone, por gentileza. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Forte, né, esse texto? Mas esse texto nos mostra, meus queridos, a perspectiva, não é? Eletiva do discurso do próprio Jesus. É para todo mundo, mas não é para todos, não é para qualquer um, certo? E quando eu falo de qualquer um, mais uma vez, o mérito não é do não é da pessoa, o mérito é do Senhor, tá? Então, por que isso está? Diminuiu o tempo? Então, nós estamos aí diante, meus irmãos, do fato de que Deus faz escolhas. E a gente, na próxima aula, vai entender por que Ele faz escolhas. Eu vou dar um spoiler para você, porque Ele é soberano. Quando Ele escolhe Moisés diante da sarça ardente, Ele sabe o que está fazendo. Humanamente, Moisés talvez fosse incapacitado, como ele mesmo pensava. Mas Deus escolheu, tá? E aqui estão vários textos para que nós lembremos e pensemos acerca dessas coisas. Nós vamos ler esses textos rapidinho. É importante a base bíblica. Não há como falar nesse tema sem base bíblica, tá certo? Então nós já lemos Mateus 24, 24. Jesus usa ali o termo eleitos, prognosco, pessoas conhecidas por Ele desde muito tempo. Em João 6,65, nós encontramos a observação de que esse acesso também seria proporcionado pelo próprio Deus. Olha só o que diz aí 6,65 de João. E o texto afirma: e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então não basta querer. É o próprio Deus quem traz. O acesso é garantido pelo Senhor. Atos 2:23 vai nos falar sobre os desígnios de Deus. E esses desígnios envolvem a morte sacrificial de Cristo Jesus. Outro evento forte e horrendo, do qual nós somos testemunhas, pela palavra. E o texto vai nos dizer no verso 23 do capítulo 2 de Atos: sendo este, quem é este? Jesus o Nazareno, está no verso 22. Entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Mas de quem era a presciência e o desígnio? De Deus. Ou seja, então havia um objetivo, o Senhor estabeleceu que fosse daquele jeito. Tinha que ser assim, tá? Propósito. Se tinha que ser assim, qual era o propósito? Atos 4 ainda. Atos ainda, 4:28. Vamos lá? E o texto diz:
para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. De que ele está falando? De Cristo Jesus, não é? É o testemunho que está sendo dado, verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes. Quem foi que se reuniu contra ele? Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e toda a gente de Israel, para atender o propósito de Deus. Então eles foram instrumentos. Herodes fez o que Deus queria que ele fizesse, Pôncio Pilatos fez o que Deus queria que ele fizesse, os gentios fizeram, Jerusalém inteira fez. Por quê? O espólio que eu falei, soberania. Quem é soberano manda em tudo, tá certo? E mesmo que aparentemente as coisas estejam fora do controle, está tudo dentro do perfeito controle eterno, tá? Paulo, falando sobre essas coisas, vai citar uma história do Antigo Testamento, dos irmãos Jacó e Esaú, quando um deles foi amado por Deus e o outro foi rejeitado. Então, ou seja, Deus escolheu um e falou: outro, filhos da mesma mãe, do mesmo pai, gerados no mesmo ventre, gêmeos, mas Deus falou: eu só quero um. Por quê? Soberania. Se for pelo mérito, Jacó não merecia ter sido escolhido. Suplantador, enganador, ladrão, mentiroso, tudo isso era Jacó. Esaú, no primeiro momento, um bom filho, né? Cuidadoso, zeloso, mas Deus falou: não, não é esse não, é o outro. Certo? Se a gente for olhar para Saul, bonito, grandão, pinta de rei, mas Deus falou: não, eu quero o menino. Não, mas é esse aí mesmo, que não cabe na armadura, é esse aí. Esse é o rei que eu quero. Soberania, tá? Então Deus faz escolhas. E esta escolha, meus irmãos, ela é incondicional. Deus intervém na história, Deus beneficia, não é? Aqueles que são agraciados. Não é uma escolha aleatória, ele tem propósito, ele tem objetivos. Os seus propósitos são de cunho eterno, ele sabe o que está fazendo e faz tudo isso para satisfazer a sua própria vontade, a qual é perfeita e é agradável. E em tudo isso, meus irmãos, nós podemos experimentar esse sentimento de pertença. 1 de Pedro 2,9 vai falar o quê? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, somos dele. Tá certo, irmãos? Então, entendamos bem. Finalizando, nosso catecismo estabelece, não é? Pergunta 31. Com quem foi feito o pacto da graça? O pacto da graça foi feito com Cristo, como segundo Adão, e nele com todos os eleitos, como sua semente, e as referências estão aí. Então, o pacto da graça foi realizado no conselho da Trindade, mas em Cristo, pela fé, os eleitos usufruem das suas benesses. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós seguimos, tá? Ainda vamos pensar sobre estas coisas. Se você anotou os pontos, as referências, estude isso em casa, traga suas dúvidas, tá? Nós teremos ampla disposição em te ajudar a compreender essa tão importante doutrina para o desenvolvimento da nossa fé. Vamos orar? Pai Santo e amado, muito obrigado. É com grande alegria e desafio no coração que recebemos esta palavra, agradecendo ao Senhor, meu Deus, pela tua misericórdia, primeiramente, mas também, ó Deus, rogando com temor e tremor que nos ajude a sermos fiéis para com este ensino, a fim de que o teu nome, meu Deus, seja glorificado por meio das nossas vidas. Seja conosco, fala ao nosso coração, desperta-nos o entendimento para a honra e glória do teu próprio nome. Leva os meus irmãos em paz, que o Senhor lhes confira, meu Deus, um dia precioso debaixo da tua bênção, e que alegremente, ó Deus, no convívio com a sua casa, os teus filhos vivam e agradeçam ao Senhor por todo o teu amor derramado. Obrigado por tudo, nós oramos sempre no nome e no amor de Jesus. Recebam a bênção, irmãos, que a graça do Senhor, o amor de Deus e o consolo do Espírito
seja sempre com a igreja do Senhor, ajudando-a na sua caminhada, fortalecendo-lhe a fé e a esperança no dia de Cristo Jesus. Amém.